Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um diálogo extraído da obra A República, do filósofo Platão, onde consta o famosíssimo mito da caverna. O mito da caverna é narrado em um diálogo entre Sócrates e o seu interlocutor Glauco. Nós vimos na videoaula anterior que Sócrates gostava de trabalhar a dialética com seus interlocutores, e nesse caso não é diferente. Ele vai usar essa alegoria da caverna para fazer o seu interlocutor, Glauco no caso, refletir sobre a realidade das coisas. Sócrates pede para que Glauco imagine a nossa natureza, segundo o grau de educação que ela recebeu ou não, de acordo com o quadro que ele fará. Imagine, pois, homens que vivem em uma morada subterrânea em forma de caverna. A entrada se abre para a luz, em toda a largura da façada. Os homens estão no interior desde a infância, acorrentados pelas pernas e pelo pescoço, de modo que não podem mudar de lugar, nem voltar a cabeça para ver algo que não esteja diante deles. A luz lhes vem de um fogo que queima por trás deles, ao longe no alto. Entre os prisioneiros e o fogo há o caminho que sobe. Imagine que esse caminho é cortado por um pequeno muro, semelhante ao tapume que os exibidores de marionetes dispõem entre eles e o público, acima do qual manobram as marionetes e apresentam um espetáculo. E Glauco dá o seu parecer, dizendo que está entendendo. E Sócrates reitera: então, ao longo desse pequeno muro, imagine homens que carregam todo tipo de objetos fabricados, ultrapassando a altura do muro, estátuas de homens, figuras de animais, de pedra, madeira ou qualquer outro material. Provavelmente, entre os carregadores que desfilam ao longo do muro, alguns falam, outros se calam. Glauco exclama que é uma descrição estranha e que os prisioneiros também são estranhos. Aqui a gente vê a realidade entre aspas, né, desse mito da caverna, como esses homens se encontravam nessa caverna. Eles se encontravam acorrentados e eles não conheciam outra realidade além da realidade da caverna. Eles nasceram lá, cresceram lá, vivem lá e nunca saíram de lá. Eles não conhecem o mundo exterior, o mundo além da caverna. Para eles, esse mundo não existe. Esse mundo, para eles, eles não sabem que esse mundo existe. Eles só conhecem aquela realidade da caverna. Tem um filme muito bacana que propositalmente faz uma alegoria com a alegoria da caverna. Eu não sei se vocês já assistiram, mas eu recomendo bastante. É O Quarto de Jack. É um menininho cuja mãe tinha sido estuprada e engravidou e teve o bebê num quartinho escuro, num quartinho pequeno e apertado, porque o agressor fez ela prisioneira e o filho também. Então, esse menino nasceu e cresceu, no filme ele já é uma criança grandinha, com um certo entendimento, cresceu nesse ambiente. Então ele não acredita, ele não sabe que existe um mundo como nós conhecemos, que existem outras pessoas além dele e da mãe, que existe outra realidade. Ele só vê que o homem malvado, o estuprador, ele coloca comida debaixo da porta todo dia. Ele acredita que é um fantasma, uma criatura do além que coloca esse alimento para eles. Ele não acredita que exista nada além do quartinho e do que ele vê através da claraboia no teto do quartinho dele, que ele vê as estrelas, ele vê o espaço sideral dali,
E ele acredita que só existe o quartinho e a claraboia. E aqui no caso do mito da caverna, os prisioneiros acreditam que só existe a realidade da caverna, e através de uma clareira, de uma pequena clareira, eles veem sombras do mundo exterior. Eles acreditam que só existem essas sombras, apenas as sombras. Eles não acreditam, eles não conhecem a realidade, eles só veem sombras da realidade, eles não veem a realidade tal como ela é. E aí o Sócrates vai dar continuação a essa história. Depois que o Glauco exclama que ele considera estranha essa descrição, Sócrates continua. Se referindo aos prisioneiros, Sócrates diz: eles são semelhantes a nós. Primeiro, você pensa que na situação deles, eles tenham visto algo mais do que as sombras de si mesmos e dos vizinhos que o fogo projeta na parede da caverna à sua frente? Sócrates pergunta, e Glauco responde: como isso seria possível se durante toda a vida eles estão condenados a ficar com a cabeça imóvel? Sócrates responde: não acontece o mesmo com os objetos que desfilam? Glauco responde: é claro. Então Sócrates diz: então, ele pergunta novamente: então, se eles pudessem conversar, não acha que, nomeando as sombras que veem, pensariam nomear seres reais? Glauco diz: evidentemente. E Sócrates: e se além disso houvesse um eco vindo da parede diante deles, quando um dos que passam ao longo do pequeno muro falasse, não acham que eles tomariam essa voz pela da sombra que desfila à sua frente? Glauco diz: sim. E Sócrates: assim sendo, os homens que estão nessas condições não poderiam considerar nada como verdadeiro, a não ser as sombras dos objetos fabricados. É o mesmo caso do menininho do filme e da claraboia, que ele só considera como realidade aquilo que ele vê através da claraboia, as estrelas. Só existe o quartinho, a claraboia e as estrelas. Aqui no caso só existe a caverna e as sombras. Apenas isso. Não existe o mundo exterior. E aí o Sócrates vai dar continuação. Agora vem uma parte empolgante da história. Veja, agora o que aconteceria se eles fossem libertados de suas correntes e curados da sua desrazão? Tudo não aconteceria naturalmente como vou dizer? Ele pergunta: tudo não aconteceria naturalmente como vou dizer? Se um desses homens fosse solto, forçado subitamente a levantar-se, a virar a cabeça, a andar, a olhar para o lado da luz, todos esses movimentos o fariam sofrer. Ele ficaria ofuscado e não poderia distinguir os objetos dos quais via apenas as sombras anteriormente. Na sua opinião, o que ele poderia responder se lhe dissessem que antes ele só via coisas sem consistência, que agora ele está mais perto da realidade, voltado para objetos mais reais e que está vendo melhor? O que ele responderia se lhe designassem cada um dos objetos que desfilam, obrigando-o com perguntas a dizer o que são? Não acha que ele ficaria embaraçado e que as sombras que ele via antes lhe pareceriam mais verdadeiras do que os objetos que lhe mostram agora? Glauco diz: certamente, elas lhe pareceriam mais verdadeiras. E Sócrates continua: e se forçassem a olhar para a própria luz, não achas que os olhos lhe doeriam? Que ele viraria as costas e voltaria para as coisas que pode olhar? E que as consideraria verdadeiramente mais nítidas do que as coisas que lhe mostram?